Prontos. Olha só, galera. Então, nós estamos estudando o movimento harmônico simples, o nosso MHS. E o primeiro aí, exemplo de MHS que vimos na última aula, é o massa-mola, beleza? E aí nós vimos a relação entre o massa-mola, entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Lembra disso? E a partir dessa relação do MCU, movimento circular uniforme, com o MHS, nós chegamos numa equação que serve para a gente encontrar o nosso período de oscilação. Chegamos na equação período igual a 2π raiz de M sobre K. Foi ou não foi? E aí nós temos que analisar melhor essa equação aqui, entender a relação entre as grandezas físicas envolvidas nessa relação, nessa equação, perdão. Então vamos fazer isso hoje. Olha só, galera. Você sabe aqui T, né? O período, o que é o período mesmo? É o tempo que leva para repetir uma oscilação. Isso no massa-mola. Deixa eu desenhar aqui o sistema. Olha só, a gente tinha aqui um bloco, preso à superfície, e uma mola presa à superfície e também ao bloco, certo? O período dado por 2π raiz de M sobre K é o tempo que leva para o bloco repetir uma oscilação. Por exemplo, aqui ele está na posição de equilíbrio, que nós chamamos de x0. Aí você puxa o bloco até a posição A e abandona ele. Aí ele vai oscilar entre as posições A e B. Ele fica oscilando, entre A e B. O tempo que ele leva para repetir uma oscilação, ou seja, o tempo que ele leva de A até A novamente. Ele vai de A para B, depois de B para A. O tempo que ele leva é dado por 2π raiz de M sobre K. Tá? Então, olha só, deixa eu te fazer aqui algumas perguntas aqui, vamos ver o que você acha. Deixa eu descer isso aqui. Vamos ver o que você acha. Ó. Imagina a seguinte situação, galera. Eu pego esse bloco aqui, preso à mola, na posição de equilíbrio x0, e vou deslocar ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 centímetro, certo? Puxei ele 1 centímetro ali a partir da posição de equilíbrio. Aí eu abandono ele. Ele vai e volta, vamos supor, em um tempo de 1 segundo, certo? Então ele levou 1 segundo para ir e voltar. Aí eu vou lá e faço o seguinte, cara. Pego novamente esse bloco e ao invés de esticar ele 1 centímetro, eu vou esticar a mola 3 centímetros. 3 centímetros. O que acontece com o tempo de oscilação? Opa, o que acontece com o tempo de oscilação? Ele aumenta, diminui ou não se altera? O que vocês acham, hein? Entenderam a situação, gente? Eu pego esse bloco, levo ele até a posição 1 centímetro. Aí eu solto. Ele vai e volta, leva 1 segundo. Aí eu pego ele novamente e estico 3 centímetros. E abandono. O que acontece com o tempo para ele ir e voltar?
Fica maior, fica menor ou não se altera, hein? O que vocês acham, galera? Eu acho que não se altera, não. Júlia acha que não muda nada, não. Pedro, o que você acha? Mesma coisa. Que continua o mesmo tempo, hein? Mas, peraí, ele não vai andar uma distância maior, Júlia e Pedro? Porque antes ele andava 1 centímetro, agora vai andar 3. Vai, mas eu acho que não muda nada, não. Por que não, se ele anda uma distância maior? Eu acho que a massa é a mesma e a constante elástica também. Mas o que justifica o fato dele andar uma distância maior e manter o mesmo tempo, que é o que você acha? O que justifica isso? O que você acha? Velocidade tem que ser mais compensada. Fabrício. Oi, Cauã. Tipo, eu não sei explicar assim certinho, mas é porque, tipo, acho que, por exemplo, vou explicar do jeito errado mesmo que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Quanto mais você puxa, tipo assim, uma mola, tipo, se você puxa mais ela, assim, em questão de distância, ela vai puxar com mais força e, consequentemente, mais forte. Perfeito. Perfeito. É isso, é relacionado à força, né? Isso. Aí acaba ficando a mesma, que a força vai aumentando. Exatamente. O bloco ele vai andar uma distância maior. Bem maior, 3 vezes maior. Mas no mesmo tempo. Por quê? Bom, primeiro, como é que a gente sabe que é no mesmo tempo? Porque o período ele é dado por 2π raiz de m sobre k. O que isso significa? Que na equação do período não entra o afastamento, não entra o deslocamento do bloco. Não interessa. Pode puxar o tanto que você quiser, ele vai e volta no mesmo tempo. Né? Mas o que justifica esse tempo ser o mesmo, já que a distância é maior? Perfeito, como disse Cauã aí. Porque a força é maior. A força elástica que a mola vai fazer, ela aumenta, fazendo com que ele tenha uma velocidade maior, uma aceleração maior, tá? Fazendo com que o tempo seja o mesmo. Então, o período não muda, o tempo é o mesmo. Tá ok, pessoal? Tá, agora é o seguinte, ó. Próxima pergunta. Tá aqui o bloco preso à mola, né? E eu puxo ele até uma posição, ele vai e volta, vamos supor, em um tempo de 1 segundo. Tudo bem? Puxei ele, soltei ele, 1 segundo ele vai e volta. Só que aí, eu coloco em cima do bloco, vou colocar em cima do bloco 3 blocos iguais a ele. Ó, vou colocar 3 blocos iguais em cima do bloco que a gente tinha. Tudo bem? O tempo para ele voltar é de 1 segundo. Agora é de quanto? Letra A. 0,5. Letra B, 1 segundo. Letra C, 2 segundos. Letra D, 4 segundos. E aí, o que vocês acham, hein? Pode fazer. Professor, repete aí de novo, por favor. Claro, Helena. Tinha um bloco, né, preso à mola. Eu puxei ele, soltei, ele foi e voltou em 1 segundo. Só que aí eu seguro ele novamente e coloco em cima dele 3 blocos iguais a ele, como mostrado na figura. E aí eu puxo de novo e solto. Quanto tempo ele leva para ir e voltar? 2 minutinhos para vocês pensarem aí, galera. Ô Fabrício, a força que você falou na última ideia lá era restauradora? Como é que é a força aqui que eu A falei? força que você falou na outra, que você perguntou assim se influenciaria a distância, sabe? Aí você falou Tá. assim que a força aumentava, é a restauradora? E isso é a força restauradora e ela é também a força elástica. Ah, tá bom. Tá?
E aí, gente, manda no chat aqui pra mim, pra eu ver o que você encontrou, tá bom? O chat do computador continua pouco eficiente. Então, deixa eu abrir o celular. O Pedro mandou aqui letra C, a Júlia também na letra C. E aí, gente, o que mais vocês acharam aí? Manda pra mim aqui. Qual a alternativa, hein? Professor, eu tenho uma impressão muito errada, tipo assim, não sei porquê, tá? Mas eu acho que eu já fiz isso em algum momento da minha vida. E aí eu tenho a impressão de que objetos mais pesados, assim, eles vão meio que mais rápido, sabe? Mais rápido? Não tem nada a ver, mas assim, eu tenho essa impressão. Por que, Helena? O que te faz pensar isso, minha querida? Tipo, sabe quando você puxa uma coisa pesada, aí ele dá um alavanco assim e volta? Você está falando preso a uma mola? É, mas Hum, assim, é viagem minha, entendeu? é... Ô, Helena, É porque você pediu pra falar a resposta, né? Aí, tipo, a minha viagem seria essa minha viagem, entendeu? A minha resposta seria essa minha viagem. entendi. Entendi. Na hora de responder aqui, Helena, eu vou te explicar aqui o que acontece. Só recebi aqui resposta de Pedro e de Júlia dizendo letra C. Bom, ô Helena, a equação do período que vimos, né? 2π raiz de m sobre k. Ela mostra pra gente, olha só, que quanto maior a massa, maior é o período, maior é o tempo que ela leva para ir e voltar, certo? Então, como o tempo é maior, é exatamente o contrário do que você pensava, né, Helena? Por quê? Para uma mesma distância, só tem um jeito do tempo ser maior, se a coisa oscilar mais devagar. Concorda comigo, Helena? Concordo, professor. Isso é só impressão, sabe, que eu tive. Eu não tive Agora nada eu estou, raciocinado. eu estou tentando pensar aqui o que te levava. Pois é, eu também queria saber. Você não vai entender, né? É, bom, não sei. Talvez você imaginar uma coisa mais pesada, né, para você puxar e ela ir e voltar mais rápido. Talvez você esteja associando com a resistência da mola, não? Tipo uma mola mais rígida, uma mola mais robusta, né? Aí sim, se você puxar, Talvez. é a única coisa que eu encontrei para tentar justificar o seu sentimento. Mas Meu aí sim tá sentimento. certo, né? Porque se a mola ela é mais robusta, ela é mais rígida, tem uma constante elástica maior, o período vai ser menor. Entende? Então ele vai e volta mais rápido, sim, né? Se for isso aí, olha só, Mas eu entendi, Fabrício, o Ô, raciocínio Fabrício, seu. tá ok, Helena. Oi, Júlia. é porque eu entendi massa-mola, só que eu tô confusa. O que é o sistema massa-mola? Tipo, é sempre essa coisinha aí de um bloco com a mola ou, sei lá, um balanço também serve? Não, É toda coisa que oscila? não. O sistema massa-mola é um bloco preso à mola. Ah, então, tipo, um balanço. Não é? Não, o balanço não é um bloco preso à mola, é Ah, é só isso, um bloco preso à mola. só.
Tá, Esse é o sistema massa-mola, tá? Agora, talvez você está confundindo o seguinte, ó. O sistema massa-mola, ele é um exemplo de movimento harmônico simples. E dentro do movimento harmônico simples, nós temos outros exemplos. Por exemplo, igual que você falou, uma pessoa no balanço. Uma pessoa no balanço é um pêndulo, que é um outro exemplo tá, do MHS, mas não é uma massa-mola. Entendi. É que na última aula você comparou um balanço, aí eu fiquei confusa. Eu fiquei pensando se era massa-mola também. Que são exemplos de movimentos que têm as mesmas características. Ah, tá, Entende? Entendi, tá bom, obrigada. Nada. Bom, e aí, galera? Falta ainda calcular aqui o período, né? O período era de 1 segundo. E agora? Ele é de quanto? Bom, o que aconteceu? Quando a gente colocou 3 blocos em cima dele, você concorda comigo que a massa ela aumentou 4 vezes? Que antes a massa era M. Agora a massa é 4M. Beleza. Se a massa aumenta 4 vezes, o que acontece com o período? Ele aumenta também, porque é diretamente ali relacionado, né? Aí é 4 vezes também. Não. Ele aumenta com a raiz do aumento. Ah, tá. Ou seja, a raiz de 4, 2. Então aumenta 2. Isso. Então, se ele era 1 segundo, ele passa para quanto? Para 2. Ele vai dobrar, porque o período ele aumenta com a raiz. Eu realmente tinha pensado na letra C, mas eu suspeitasse que esteja errado, eu nem falei, não. Ok. Beleza, gente? Então é com a raiz, não esquece não. Por exemplo, se a massa aumentar 9 vezes, o período aumenta 3, que é a raiz de 9. Tranquilo? Dúvidas, gente? Fechou isso aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos ver o pêndulo, então? Ô, Fabrício, rapidão, você pode contar no primeiro exemplo? Claro, Helena. E eu apaguei ele. É, mas o tempo lá era o mesmo, né? Era o mesmo. Ah, beleza. Tá? Agora vamos falar, então, do pêndulo. Pêndulo simples. Ok? Vamos desenhar aqui. Aí, ó. Muito bem, galera. Aqui eu tenho representado o pêndulo simples, né? Essa linha vertical aqui seria a posição de equilíbrio, certo? Do pêndulo. Por quê? Se ele estiver aqui embaixo, ó, em repouso, as forças que atuam nele, elas se anulam, certo? Você vai ter peso e tensão que se anulam. Então, o resultante é zero. Então, é uma situação de equilíbrio, certo? Mas quando ele está em movimento, mas passando por aqui, certo? Ele está em movimento, ele está passando por ali embaixo. Aí as forças não se anulam, porque a tensão tem que ser maior do que o peso. Porque ele está no movimento circular, né? Então você tem que ter força centrípeta. Tá bom? Então a tensão maior do que o peso. Quando ele está em movimento, passando pelo ponto mais baixo. Em repouso é igual. Tá? Então, beleza. Agora é o seguinte, ó. Para a gente verificar se o pêndulo simples, se ele é um movimento harmônico simples, o que a gente tem que fazer? Tem que verificar as duas condições, certo? Quais eram as condições? Primeira, ter uma força restauradora. Segunda condição, a força restauradora tinha que ser diretamente proporcional a x. O que era x mesmo? É o afastamento do pêndulo. Né? Então vamos lá, vamos verificar essas duas condições aqui para a gente ver se o pêndulo é um exemplo de MHS.
Tá bom? Vamos ver se a gente pode chamar ele de MHS. Olha só, galera, começa assim, ó. Quais são as forças que atuam aqui no pêndulo, hein? Quais são? Nós temos a tensão, certo? Vamos ter aqui a tensão. Peraí. E nós vamos ter também o peso. O peso sempre vertical para baixo e a tensão sempre na direção da corda. Tudo bem? Só essas duas forças, não tem mais não. Está aqui a tensão. Por comodidade, convém a gente decompor essa força-peso em projeções, em pedaços que sejam ortogonais à corda, porque a gente vai enxergar melhor o problema. Tá? Todo mundo sabe o que é isso, já estudamos isso 1 milhão de vezes. A gente vai ter aqui, ó, um pedaço da força-peso, tá? Na direção da corda, certo? Esse cara aqui, vamos chamá-lo de PY, e nós vamos ter uma componente perpendicular à corda, certo? Que vou chamá-la de PX. Lembrando que o PX ele tem que encaixar aqui, ó, certinho, tá vendo? Formando um triângulo retângulo, certo? Mas eu vou deixar ele ali em cima, fica melhor, tá? Galera, olha que legal. Observe para onde PX está apontando. Ele não está apontando para a posição de equilíbrio? E se o pêndulo tivesse do lado direito? Vamos supor que o pêndulo está aqui, ó. Para onde apontaria o PX? Para a posição de equilíbrio. O que isso significa? Que um pedaço do peso sempre aponta para a posição de equilíbrio, né? Ele sempre tenta fazer com que o bloco retorne à posição vertical. Um pedaço do peso que é o PX. Isso significa que o PX, então, ele se comporta como uma força restauradora, certo? Tenta restaurar a posição de equilíbrio do pêndulo. Bom, primeira condição, então, foi verificada. A gente tem aqui uma força restauradora, mas tem que verificar a segunda. Será que essa força ela é diretamente proporcional ao X? Bom, vamos verificar isso agora, olha só. Senhores, esse cara aqui é o X, né? É o afastamento do pêndulo, certo? Outra coisa, você concorda comigo que este ângulo aqui, ó, o ângulo, vamos chamar de alfa, ele é igual a esse aqui, ó, aqui embaixo? Esses ângulos são iguais, né? Por que, professor, que são iguais? Por causa do paralelismo. Você tem duas retas ali verticais, né? E duas, quer dizer, uma só ali, que é a corda, a direção da corda. Então, todas as retas ali são paralelas. Então, por causa do paralelismo, esses ângulos são iguais, certo? Então, olha só, como que faz para a gente encontrar o nosso PX, hein? A gente pode utilizar o seno do ângulo alfa. Por quê, professor? Você pensar aqui embaixo, lembra que o PX encaixa aqui, né? Ó, colocar ele aqui para você enxergar rapidinho. O seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o PX, dividido pela hipotenusa, que é o P, certo? Que é o ângulo oposto, quer dizer, que é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, a gente pode falar que PX é igual a P vezes o seno alfa, certo?
Mas, professor, como é que nós vamos encontrar o seno alfa? Ah, aí você olha para o primeiro triângulo. Olha esse triângulo aqui de cima, ó. Olha lá. A gente pode escrever que o seno alfa, ele é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto, gente? O x, concorda comigo? Nesse outro triângulo aqui, ó. Vai ser o x dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, galera? Bom, espera aí, deixa eu fazer aqui o ângulo. Aqui fica melhor, perdão. Aqui é o ângulo de 90 graus. A hipotenusa, gente, é o tamanho do pêndulo, certo? Que eu vou chamar de L, beleza? Então a gente pode escrever que o nosso seno alfa é igual a x sobre L. Então eu posso substituir, ó. E aí fica assim, ó, px é igual a P vezes x sobre L, certo? Olha só que legal. Então a gente pode falar, né, que px ele vai ser igual a P sobre L vezes x. Então, nesse caso, o nosso P sobre L, esse cara aqui, ó, é uma constante. Concorda comigo? Porque o peso não muda. O tamanho do pêndulo também não. Então, aquilo ali é uma constante. Ó, então Px é uma constante vezes x. O que isso significa? Quanto maior x, maior será o Px. Então, está satisfeita a segunda condição, que é a força restauradora ser diretamente proporcional a x. Ótimo! Então, nós temos as duas condições verificadas aqui, ó. Primeira condição, beleza, força restauradora. E segunda condição, a força restauradora é diretamente proporcional a x. Certo? Então, está verificado aqui que o pêndulo simples, ele é um exemplo de MHS, de movimento harmônico simples. Beleza? Oi? Essa constante tem algum nome? Não, tem não, Pedrão. Agora, galera, eu não sei se vocês perceberam aqui que eu fiz uma aproximação aqui, tá? Qual aproximação? É que esse triângulo aqui, na verdade, ele não é bem um triângulo, né? Primeiro que ele não é retângulo, ele é isósceles. Porque dos dois lados você tem L, né, que é o tamanho do pêndulo, certo? E, na verdade, o pêndulo, a trajetória dele não é reta. Ele não anda esse caminho X. Ele anda esse caminho aqui, ó, que é um pouco curvo. Concorda comigo? Mas você também concorda que esse caminho de verde, ele é quase igual ao caminho original que eu tinha feito? E você também concorda que esse triângulo isósceles, ele é quase retângulo? Certo? Então aqui nós temos fizemos algumas aproximações aqui para demonstrar isso. E essas demonstrações, elas são válidas desde que o ângulo alfa seja um ângulo pequeno. Tá? Ele tem que ser mais ou menos até 18 graus. Ou seja, uma abertura de um pêndulo grande não é um exemplo de movimento harmônico simples. Quando você abre ele só um pouquinho e solta, é um movimento harmônico simples. Ok? E nós só vamos resolver problemas de pêndulos com pequenas aberturas. Ok? Porque tem essa aproximação aqui. Tudo bem?
a gente fez uma excelente aproximação para chamar o pêndulo de movimento harmônico simples. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Agora é o seguinte, assim como fizemos lá no massa-mola e descobrimos essa equação, nós temos que fazer aqui no pêndulo. Só que agora aqui é bem mais fácil. Por quê? A gente pode usar o resultado anterior do massa-mola para encontrar a expressão. Nós tínhamos encontrado 2π raiz de m sobre k, não era? Isso no massa-mola. Mas o pêndulo ele tem as mesmas características, do massa-mola. É um harmônico simples. Então o que a gente pode fazer? Podemos pegar essa equação aqui e substituir no lugar da constante. O que a gente coloca? A constante que a gente encontrou aqui. Simples, né? E aí fica período é igual a 2π raiz de m sobre... Quem é a constante agora? A nossa constante é o P dividido por L. Certo, galera? E aí como é que fica? Período é igual a 2π raiz de m. Como é que calcula peso mesmo, gente? mg, lembra? Massa vezes gravidade. Dividido por L. Isso daqui é uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 2π raiz. A massa corta com massa aqui, ó. Certo? Fica então raiz de L sobre G. Não é isso? Porque você conserva a primeira, multiplica para o inverso da segunda, né? Então o L vai lá para cima. Raiz de L sobre G. Pronto. Essa é a equação que vamos utilizar para encontrar o período de oscilação no pêndulo simples. 2π raiz de L sobre G. Dúvidas, galera? Onde L é o tamanho do pêndulo, né? L é o comprimento do pêndulo. G, a aceleração da gravidade. E T é o período. Dúvidas, gente? Não, tá tranks. É, Ô, Fabrício, levanta um pouquinho a tela aí, por favor. Abaixa a minha. claro, deixa eu tentar reduzir o zoom. Aí, ó, agora ficou tudo na tela só para você, Helena. Mas, ô, gente, eu comentei no início da aula aí, né? Às vezes você chegou atrasado aí, tem algum aluno que chegou atrasado. Eu estou colocando todas as aulas lá no YouTube. Então você pode se perder Mas aqui se alguma inscreve no coisinha, canal, deixa o like. tem que se inscrever no canal e deixar o like, né, Jaider? E eu estou organizando também as aulas lá no YouTube por assuntos. Então fica mais fácil de você encontrar. Por exemplo, nós estamos estudando aqui o movimento harmônico simples. Lá tem uma playlist que se chama Movimento Harmônico Simples, tá? Eu mandei aqui no chat o canal do YouTube. O link, né, do canal. Não, é só digitar Fabrício Fagundes no YouTube que aparece. Isso, também, né, Aparece. Jai? Então, você escolhe aí. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui, pessoal? Aí, galera, o que nós vamos fazer, ó? Na nossa próxima aula, nós vamos dar exemplos dessa equação, para você ver como usar essa equação. Né? O período do pêndulo depende do quê? E como é essa dependência? Tá? E os problemas mais
os problemas clássicos aqui do pêndulo, tá bom? Já tem uma lista que eu deixei para vocês de dever, que é a lista do massa-mola, já era para você ter feito. Agora vai ter mais uma lista do pêndulo, e aí na próxima aula, depois de eu dar alguns exemplos aqui do pêndulo, a gente discutir um pouquinho melhor essa equação, nós vamos corrigir essas listas. Tudo bem, galera? Tranquilo. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus.